Seção 1. Introdução à execução civil no Brasil. A execução civil é a fase final do processo judicial, onde o direito reconhecido ao credor é efetivamente satisfeito. Tipo, a hora da verdade, sabe? No Brasil, o processo executivo visa garantir o cumprimento de uma obrigação, seja ela o pagamento de uma quantia certa, a entrega de um bem, fazer ou não fazer alguma coisa. Este processo é fundamental para a justiça funcionar para valer, pois transforma a promessa do direito em algo concreto, palpável para o credor. Sem a execução, as decisões judiciais seriam só palavras no papel, sem força para mudar a situação de quem está envolvido. A lei brasileira prevê várias maneiras de garantir que a execução aconteça, desde a penhora de bens até medidas mais drásticas, como a coerção pessoal. A melhor forma de fazer isso depende do tipo de obrigação e da situação específica. A execução, portanto, não é só um detalhezinho depois do processo principal, mas uma fase independente e essencial para que a justiça seja feita. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe mudanças importantes para a execução, com o objetivo de torná-la mais rápida e eficiente, tipo um upgrade, sabe? Entre as novidades, destacam-se a penhora online, que ficou mais fácil, e as novas formas de incentivar um acordo entre as partes. Essas mudanças mostram a preocupação em melhorar o sistema de justiça, garantindo que os direitos reconhecidos pela justiça sejam realmente cumpridos. A eficácia da execução é essencial para manter a credibilidade da justiça. Quando as decisões são cumpridas rapidinho e de forma eficiente, a confiança da sociedade no sistema aumenta. Isso ajuda a pacificar as coisas e fortalecer a democracia. Seção 2. O princípio da realidade da execução. O princípio da realidade da execução, descrito no artigo 794 do Código de Processo Civil, garante que a execução seja efetiva, ou seja, que pegue nos bens do devedor de verdade. Esse princípio impede que a execução vire só um processo burocrático, sem resultado prático para o credor. A busca pelo pagamento da dívida deve levar em conta a real situação financeira do devedor, evitando medidas ineficazes ou que causem prejuízos desnecessários. Tipo, sem chutar cachorro morto, né? Na prática, o princípio da realidade da execução significa que o credor precisa indicar bens que possam ser penhorados, mostrando que o devedor tem patrimônio suficiente para pagar a dívida. O juiz, por sua vez, deve analisar a situação financeira do devedor e decidir quais as melhores medidas para garantir o pagamento. Os tribunais brasileiros já decidiram várias vezes que a execução deve considerar a situação financeira real do devedor. Muitas decisões impedem que a execução continue quando não há bens para penhorar, evitando que o processo se arraste sem necessidade. Essa postura reforça a importância do princípio da realidade da execução para que a justiça seja feita. O princípio da realidade da execução não se resume só a encontrar bens para penhorar, mas também inclui a necessidade de que a execução seja rápida e eficiente. A demora prejudica tanto o credor, que não recebe o que lhe é devido, quanto o devedor, que fica preso às decisões da justiça por muito tempo. Seção 3. O princípio da utilidade do credor. O princípio da utilidade do credor garante que a execução realmente ajude o credor a receber o que é dele. Este princípio direciona o processo para um resultado prático e útil para o credor, evitando medidas que, mesmo estando certas na teoria, não resolvem o problema principal. A execução não deve ser só burocracia, mas tem que buscar o pagamento da dívida de verdade. A utilidade da execução deve ser analisada em cada caso, considerando o tipo de dívida e a situação do devedor.
Por exemplo, penhorar um bem que não pode ser penhorado, mesmo parecendo uma medida executiva, não é útil, pois não vai levar ao pagamento da dívida. A busca pela utilidade deve guiar todas as etapas da execução, desde a escolha dos bens a serem penhorados até a forma de vendê-los. A Justiça tem reconhecido a importância desse princípio, priorizando medidas que realmente ajudem o credor a receber. Decisões judiciais têm anulado penhoras de bens que não podem ser penhorados ou que são difíceis de vender, buscando garantir que a execução seja realmente útil para o credor. Isso mostra a preocupação em garantir que a execução funcione. O princípio da utilidade do credor não deve ser visto sozinho, mas junto com os outros princípios da execução, como o princípio da realidade da execução e o princípio da dignidade da pessoa humana. Buscar a utilidade da execução não justifica medidas que violem direitos do devedor ou que não façam sentido considerando sua situação financeira. Seção 4. O princípio da eficiência econômica. O princípio da eficiência econômica na execução busca reduzir os custos do processo e aumentar os resultados para o credor. A ideia é otimizar os recursos, evitando desperdícios e garantindo que a dívida seja paga da forma mais rápida e barata possível, tipo, sem gastar mais do que o necessário, né? A eficiência econômica é essencial para a execução funcionar bem, pois ajuda a acelerar o processo e reduzir os custos. Na prática, esse princípio significa buscar medidas executivas mais baratas e rápidas. Por exemplo, dar preferência à penhora online, que evita que oficiais de justiça precisem se deslocar, é uma forma de aplicar esse princípio. Usar a tecnologia e simplificar os procedimentos ajuda a tornar a execução mais eficiente economicamente. A justiça brasileira tem valorizado esse princípio, buscando soluções que reduzam os custos e aumentem os resultados. Várias decisões judiciais reconhecem a importância da tecnologia e da simplificação para garantir a eficiência da execução. Isso mostra a preocupação em usar bem os recursos no processo. O princípio da eficiência econômica não é um objetivo em si, mas uma forma de garantir que a execução funcione. Economizar custos não justifica medidas que violem direitos do devedor ou que impeçam o pagamento da dívida. A eficiência econômica deve ser buscada junto com os outros princípios da execução, como o princípio da utilidade do credor e o princípio da dignidade da pessoa humana.